Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário, aula exclusiva da banca FGV. Como você sabe, a prova para este concurso já está chegando. Farei agora uma revisão passando por todos os assuntos cobrados para este concurso, os assuntos de língua portuguesa. Boa aula, qualquer dúvida, deixe também na seção de comentários. Vamos lá! Observe o texto a seguir de uma campanha publicitária. Gripol. Gripol é alguma coisa de gripe. Ajuda a conviver com a gripe. É interessante você já observar o verbo. Caro concursando, olhe os delins mesmo. Fique muito atento porque a FGV, os textos são pequenos. Então, cada palavra ela pode ajudar você na hora de resolver a questão. Então, ajuda a conviver com a gripe. O que a gente escuta falar tanto? Não é acabar com a gripe? Já o gripol é diferente, ele ensina a conviver, viu? Quando você ficar gripado, procure viver bem com ela. Olha aqui, viver bem, conviver com a gripe. Procure aliviar seu mal-estar com o gripol. Você vai aliviar, você não vai acabar com ele. É questão de dias e de ficar o melhor possível enquanto a gripe dure. Então, você vai conviver com a gripe, você vai viver bem com ela, você só vai aliviar o mal-estar e você vai ficar bem enquanto a gripe durar. O texto da publicidade tem por finalidade qual é o objetivo deste texto que fala do gripol. Então, aqui eu já sei que é o quê? Uma propaganda, não é isso? Mostrar a superioridade de gripol sobre todos os concorrentes. Ah, o gripol é muito bom. Mas onde está falando que ele é superior a todos os concorrentes? Não traz essa informação no texto. Destacar a eficiência do tratamento com gripol. Será que essa é a alternativa correta? Vamos deixar por enquanto. Será que quando fala que conviver com a gripe, viver bem, está destacando essa eficiência? Revelar o processo de tratamento utilizado. Qual foi o processo que ele utilizou para o tratamento com gripol? Não fala, apenas está falando que aprenda a conviver com a gripe, vai aliviar o mal-estar, questão de dias. Mas o processo, olha, tome tantas doses de gripol, por exemplo, ou tantos comprimidos, não traz essa informação, portanto, não revela como realizar o tratamento. Convencer o leitor a comprar o medicamento, será que é esse o objetivo? Olha aqui, ajuda a conviver com a gripe, aí vem falando aqui. Pode ser que sim, se tem uma propaganda, o objetivo é convencer o leitor a comprar o medicamento. Indicar a necessidade de conviver harmoniosamente com as moléstias, ali está falando da gripe. Aqui também não traz, olha, a obrigação, não está falando como viver com as moléstias. Ali está falando da gripe apenas. Então, já venho aqui e descarto a alternativa E. Então, restaram duas alternativas. Será que o texto da publicidade tem por objetivo? Eu já disse que isso daqui é o quê? Uma propaganda, não é isso? Se é uma propaganda, ela tem qual objetivo? Convencer alguém a adquirir determinado produto. Destacar a eficiência do tratamento com gripol? Não, aqui não está falando, olha, você utilizando gripol, você vai ficar curado em tantas horas ou tantos dias. Então, vou descartar aqui. Convencer o leitor a comprar um medicamento? Sim, quando você vem falando aqui, olha aqui uma linguagem suavizada, gripol, ajuda a conviver com a gripe. Quando você ficar gripado, procure viver bem com ela. Procure aliviar seu mal-estar com gripol. Ou seja, se você está com mal-estar, você, utilizando o gripol, você melhorará. É questão de dias e de ficar o melhor possível enquanto a gripe dure. Então, o objetivo da propaganda é o quê? Convencer o leitor a adquirir determinado medicamento. São famosas no Brasil as frases que os caminhoneiros escrevem nos para-choques ligados à sua atividade. A frase abaixo que é desligada, então vamos destacar para você não confundir. Desligada dessa profissão. Qual frase que não estaria no para-choque de caminhão?
Nas curvas do teu corpo, capotei meu coração. Então, aqui você já consegue identificar. Estrada, caminhão, tem curva e também, às vezes, capotam o caminhão. Então, vou descartar porque eu preciso de uma desligada. O beijo é como cigarro, não sustenta, mas vicia. Ok, na profissão, muita gente pode pensar, muitos caminhoneiros fumavam ou fumam. Mas a questão do beijo e do cigarro está relacionado somente aos caminhoneiros? Não. Então, aqui a alternativa B, a frase está desligada dessa profissão. O perigo não é cavalo na pista, mas burro na direção. Então, tem direção, tem perigo, tem cavalo na pista também. Frase de para-choque de caminhão. E esta alternativa C, já conseguiu decifrá-la? Aqui nós temos uma linguagem figurada. Então, quando você observa, não é cavalo na pista, é realmente ter cavalo na pista. Linguagem denotativa ou linguagem própria, como algumas bancas destacam, mas quando fala que mais burro na direção, aqui já está falando de um motorista pouco inteligente. Então, aqui nós já usamos também a linguagem figurada ou a linguagem conotativa. Paquere todas as mulheres, mas conserve a sua direita. Observe que conserve a sua direita. Direita e esquerda, lá nas faixas de trânsito. Então, está relacionado à profissão. Estepe e mulher é sempre bom ter de reserva. Então, olha aqui. Estepe também está relacionado à profissão de caminhoneiro, correto? O segmento do texto em que a conjunção e tem valor adversativo, oposição, e não aditivo é. Então, eu já sei, se é oposição, posso substituir por mas. Crescimento da violência em alguns estados do sul, mais alguns estados do sudeste. Então, aqui eu já vi que é sentido de adição e lá no enunciado pede um sentido de oposição. Todos se assustam. Tempo passa e pouca ação decorre de fato. Ou seja, todos se assustaram, o tempo passou, mas pouca ação acontece. Ou seja, se as pessoas se assustaram, o tempo está passando, alguma ação deveria ocorrer. Se preciso for, você pode voltar aqui também. Você observa aqui o texto onde tem as passagens. Lá no nosso PDF também tem o texto. Então, aqui eu observo a ideia de oposição. Oposição porque esse e pode ser substituído por mas. Tem sido assim com o governo federal, mais boa parte das demais unidades. Olha a ideia de soma. Governo federal mais os estados. As viaturas mais novas tecnologias, definir metas e alcançá-las. Ideia de adição. A única que tem uma ideia de oposição, alternativa D, porque se todos se assustam, o tempo passa. Aqui nós deveríamos ter um mas. Uma frase do Eclesiastes diz: não discutas com o falador, não amontoes lenha ao fogo. Se passássemos essa frase para a forma afirmativa, as formas verbais corretas seriam. Então, aqui nós temos o modo imperativo. O imperativo pode ser afirmativo ou imperativo negativo. Na nossa aula de hoje, no início, eu disse a vocês, quando você tiver no modo imperativo, nós temos os verbos da primeira conjugação e também temos os verbos terminados em er e ir. Você vai se lembrar de que os verbos terminados em ar, no modo imperativo, que seja afirmativo ou negativo, você vai usar o é. Por exemplo, o verbo amar. Então, eu vou falar o quê? Não ames, correto? Não ames, não ame. Então, eu já sei disso. Modo imperativo, verbo terminado em ar, você vai usar o é. Mestre, mas para todas as pessoas, no imperativo negativo, sim. No imperativo afirmativo, você não vai usar o é para tu e vós, correto? Para tu e vós você não vai usar. Para tu e vós, você vai usar o quê? Você vai usar o mesmo a, correto? Então, aqui eu já sei, não discuta, não amontoes. Vou começar aqui pelo amontoes, que é do verbo
amontoar. Então, ele é terminado em ar, eu já sei. Modo imperativo vai virar o é. Eles vão terminar em é. Então, não, se eu disser aqui, por exemplo, não amontoes, não amontoe, não amontoemos, não amontoem. Então, terminado em é. Agora, eu tenho que saber a qual pessoa está se referindo. Não discutas, não amontoes. É tu, não é isso? Então, eu já sei. O que eu disse? Quando for tu e vós, você vai usar o a. Parece um pouco complexo, mas se você tirar um minutinho, você já consegue memorizar e vai te ajudar muito isso daqui. Então, o correto é o quê? Amontoa. Então, aqui, amontoa tu. Por quê? Verbo da primeira conjugação, o imperativo afirmativo, quando for tu e vós, vão ser as únicas pessoas que nós não usaremos o é. O verbo não vai ter a desinência é. Então, o correto é amontoa, venho aqui, descarto, descarto, descarto e deixo. Amontoa. E agora, discute ou discuta? Então, vamos lá. Agora nós já temos um verbo terminado em ir, não é isso? O verbo discutir. Então, vamos lá. O que eu disse ainda há pouco? Quando o verbo termina em er e ir, você vai usar o a. Ou seja, se eu disser, por exemplo, parta o bolo, não parta, como fala lá, não partas o bolo, não parta o bolo quando for ele, não partamos, não partam o bolo. Então, quando é da segunda e terceira conjugação, você vai usar a terminação do verbo em a. Ah, mestre, mas você falou que tu e vós são diferentes? Correto. O tu aqui, que é a pessoa a quem estamos nos referindo, você vai usar o é. Então, para todas há, mas para tu e vós não pode ser. O tu eu vou usar o é. Então, o correto é discute e não discuta. Conseguiu compreender? Amontoa por quê? Eu já sei. Se o verbo. E o que a FGV eu já percebi aqui? Ela gosta muito da segunda pessoa do singular, o tu. Por isso que você vai ter de se lembrar. Amontoar, terminou em ar. Ok, o imperativo, tanto afirmativo quanto negativo, vai prevalecer ao final exceto nas pessoas tu e vós, que nelas vai continuar o a mesmo. Por isso que amontoa está correto, por isso que a alternativa B gabaritou a questão. Em todas as frases abaixo há um termo sublinhado, ok? Se deslocarmos esse termo para o lugar na frase marcado por um asterisco, não é asterístico, é asterisco, só não vamos precisar empregar vírgulas em. Esta questão está contemplando o quê? A ordem direta das frases. Você já ouviu falar em suveca. A ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Quando deslocar esse adjunto adverbial que seja para o meio da frase ou então para o início e ele for de longa duração, longa extensão, você vai se lembrar de que ele precisará de vir separado por vírgulas. Se for de curta extensão, o uso da vírgula é facultativo. Anote aí, suveca. O que as bancas cobram muito? Deslocam ou intercalam o adjunto adverbial. Então, neste caso aqui, se formos colocar esta palavra, que seja um adjunto adverbial, no lugar do asterisco, em qual nós não vamos precisar empregar vírgulas. Nunca deixei que, vamos colocar entre vírgulas, que em minha educação o período que passei na escola interferisse. Aqui, ele interferiu em que? Verbo transitivo indireto. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, não é isso? Mas também pode exercer aqui, este em minha educação pode ser um adjunto adverbial. Então, nunca deixei que, em minha vida, o período que passei na escola interferisse. Você está deslocando esse adjunto adverbial, ele está intercalado. Está entre o sujeito e o verbo, é o que eu chamo de SVC. Entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, virá separado por vírgula. Então, aqui precisamos usar as vírgulas. Precisamos de um em que não usaremos. Nós só, na manhã seguinte, aprendemos geologia. Na manhã seguinte, você já observa que novamente eu tenho o quê? Um adjunto adverbial de tempo. Olha a ordem suveca. Então, você observa aqui o quê? Que nós, sujeito, não é isso? Aprendemos verbo e aprendemos o quê? Geologia, complemento, não é isso? Depois do complemento, da ordem suveca, sujeito, verbo, complemento,
adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial está no final, não precisa de usar vírgula, mas se ele vier intercalado, ele precisa vir entre vírgulas. Então, aqui também colocaremos esse adjunto adverbial entre vírgulas. De erro em erro, descobre-se a verdade inteira. Então, descobre-se a verdade inteira de erro em erro. De erro, aí vamos fazer a pergunta. Como se descobre a verdade inteira de erro em erro? Novamente, adjunto adverbial. Adjunto adverbial, a ordem direta das frases é suveca, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando ele vem no final da frase, não precisa usar vírgula. O uso da vírgula não é obrigatório. Então, a alternativa C gabarita a questão, porque não vamos precisar empregar vírgulas, porque está no final da frase. Se está no final da frase, o emprego da vírgula não é obrigatório. Tudo no mundo é estranho e maravilhoso para pupilas bem abertas. É estranho e, para pupilas bem abertas, maravilhoso. Novamente entre vírgulas, que eu tenho um adjunto adverbial também. Agora, esse adjunto adverbial, como ele não está no final da frase, ele é de longa extensão, virá entre vírgulas. Preciso de uma longa vida para superar as sequelas da educação ruim. Então, para superar as sequelas da educação ruim, preciso de uma longa vida. Então, terá a vírgula. Então, já descarto também que eu preciso de uma alternativa em que não seja obrigatório o uso da vírgula. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, final, não é isso? Aquela que vai expressar a ideia de finalidade. As orações subordinadas adverbiais, elas exercem o quê? A função de adjunto adverbial. Então, nesta alternativa E, essa oração subordinada adverbial, quando ela vier no início da frase, antes da oração principal, vai exercer a função de adjunto adverbial, virá separada por vírgula. Então, a única aqui é a alternativa C. Até acredito, a banca também deveria já ter colocado uma vírgula aqui antes. Não colocou porque, senão facilitaria para você. Como esse adjunto adverbial é de longa extensão, ele viria separado por vírgula. Mas no final, não utiliza. No início ou intercalado, nós sabemos que sim. Sobre expressões como uma mãe é uma mãe, uma mulher é uma mulher, a Amazônia é a Amazônia. É correto afirmar que... E agora? Quando eu falar uma mãe é uma mãe. E neste caso, o que estou dizendo? Aqui o primeiro, uma mãe, aqui eu já vi que eu tenho o quê? Um artigo indefinido e quando eu falo mãe, um substantivo, não é isso? Agora, esse é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, depois dele eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito. A mesma forma que for para uma mãe, uma mulher é uma mulher, a mesma coisa. Predicativo do sujeito. Este predicativo do sujeito, ele vai exercer também aqui essa função de adjetivo. Quando eu falo uma mãe é uma mãe, eu estou classificando, ou melhor, não estou classificando, eu estou especificando, determinando que mãe é aquela. Ah, mas fulano é uma mãe. Ah, o árbitro do jogo hoje foi uma mãe com o time A. Ou seja, porque é algo bom, não é isso? Então, ele foi muito bom. Bom, eu já sei que está expressando a ideia de que está especificando, qualificando o tipo de mãe. Então, aqui está exercendo uma função de adjetivo. O primeiro termo está no sentido figurado e o segundo no sentido próprio, aqui inverteu. Uma mãe aqui seria no sentido próprio. Quando eu falo que a pessoa é uma mãe, é porque ela é boa. Ali eu usei o sentido figurado, então inverteu a colocação. O primeiro termo é substantivo comum. E o segundo, substantivo próprio, se é substantivo próprio já vem em maiúscula, nome de lugar, de pessoas, nada disso. O primeiro termo aponta as qualidades, enquanto o segundo indica a pessoa. Inverteu aqui. O primeiro é uma pessoa, a mãe, o pai, pessoa. Ah, mas ele é uma mãe, fulano é uma madrasta, como às vezes falam. Então, aqui seria as qualidades, o adjetivo seria
o segundo, como eu já disse, adjetivo. Então, descarto. Os dois termos apresentam rigorosamente o mesmo significado? Não. Já vi que o primeiro é substantivo e o segundo é um adjetivo. O segundo termo é considerado adjetivamente. Sim, ele neste caso aqui, este substantivo mãe, neste contexto, da mesma forma que mulher, da mesma forma que Amazônia, aqui estão exercendo a função de adjetivo. Por isso que a alternativa é esta correta. Com várias opções a fim de diminuir o volume de veículos nas principais vias de acesso aos centros, a forma correta de substituir-se a parte sublinhada é a fim de diminuir o volume de veículos. Eu poderia falar a fim de se diminuírem. Observe só aqui. Quando aparecer este se aqui, pode ser uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, não é isso? Então, primeira coisa, a fim de se diminuir, vou colocar aqui na frente, o volume. Aí nós vamos simplificar, isso daqui está dentro de concordância verbal. Eu poderia falar diminui ou diminuem-se o volume. Então, aqui nós vamos observar que é o exemplo clássico que sempre dou desse. Vende-se ou vendem-se casas. Vamos observar aqui. Primeira coisa, o verbo vender, verbo transitivo direto. Este se é um pronome apassivador e o verbo vai concordar com o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser vendido. Se eu colocar na voz passiva analítica, vai ficar casas são vendidas. Como o sujeito está no plural, o verbo vai também para o plural. Então, o correto é vendem-se casas. Então, a fim de se diminuírem, não. O correto seria o quê? A fim de se diminuir o volume. O volume será diminuído. Então, aqui eu vou descartar a alternativa A, porque não pode estar no plural. Para que se diminua o volume, certinho, olha aqui. O volume se diminua. O verbo está no singular, concordando com o sujeito paciente, o volume. Então, a alternativa B está correta. Aqui você observa, a fim de alguma coisa é o quê? Uma locução conjuntiva que vai expressar uma ideia de finalidade, a fim de que se diminua ou não, por quê? Sujeito paciente no singular. Se fosse casa, aqui seria o quê? Vende-se casa. No intuito de diminuir em si, também plural não pode, embora se diminua, não. Embora aqui ele vai expressar uma ideia de concessão, que é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. E aqui eu já vi que vai expressar uma ideia de finalidade. Muita atenção aqui, dentro de concordância tem a explicação disso daqui. As bancas cobram bastante, também concordância verbal. Você vai identificar, se você tiver um verbo transitivo direto, este se. Partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Vai vir depois dele. Vendem-se casas, aluga-se apartamento. Se for um verbo transitivo indireto, por exemplo, esta frase, precisa-se ou precisam-se de pessoas. O que você vai observar? Ele precisa de quê? Se precisa, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este se será um índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Sujeito não aparece. Então, de pessoas é sujeito? Nada disso. Aqui é um complemento. Então, se for verbo transitivo direto, concordo com o sujeito paciente. Se for verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo, você já sabe. Não vai para o plural. Será empregado na terceira pessoa do singular. 96% das empresas que participaram da campanha Taxa Zero por 100 dias ficaram com a nossa empresa. Trecho publicitário de uma empresa de segurança que mostra um caso correto de concordância. Então, 96% das empresas que participaram da campanha ficaram, observe aqui, 96%. Então, observe que 96 participaram, 96 ficaram. Então, aqui, FGV, ela gosta bastante de cobrar em sua prova porcentagem. Aí, de que você vai se lembrar? Quando tiver porcentagem, o verbo vai concordar com o número ou então com o determinante. Neste caso, poderia ser concordar com 96
ou com empresas também, porque os dois estão no plural. Então, a única forma correta aqui seria o verbo de fato no plural mesmo. Por quê? Tanto o numeral, o percentual, a porcentagem, ela está no plural, porque passou de um no plural, e também o determinante aqui, o substantivo, que está acompanhando também no plural. A frase abaixo que mostra um erro, vamos marcar aqui. Um erro em tipo semelhante de frase. Então vamos ver. 3% da população emigrou para a Europa. 3% plural, então eu poderia falar 3% emigraram, concordando com o número que indica a porcentagem. E população é um substantivo, é o determinante no singular. Então, o verbo também está no singular, esta está correta, porque está concordando com a população emigrou. 1% do grupo saíram em viagem. Disse ainda há pouco, vai concordar com o número da porcentagem ou com o determinante. O número 1 no singular, grupo também no singular. Então, obrigatoriamente, precisamos de um verbo no singular. Então, 1% do grupo saiu em viagem. 1,5% da turma viajou, observe. A turma viajou no fim de semana, está correto. 5% dos alunos lamentaram a falta do professor. Olha aqui, concordando com o 5%. 5% lamentaram. 22% acreditam nas pesquisas. Os eleitores acreditam nas pesquisas. Está correto também. A única errada aqui é a alternativa B, que precisava do verbo estar no singular. Nesse segmento do texto há um problema de norma culta, o segmento em que se mostra um erro, alternativa errada. Eu prefiro um livro do que uma história. Você vai se lembrar de que quem prefere maçã à pera, nada do que. Então, quem prefere uma coisa a outra. Eu prefiro um livro a uma história. Quando contamos uma história com palavras, podemos dar mais detalhes. A alternativa B está toda correta. Se um escritor quisesse descrever alguém, então aqui você observa o verbo querer no modo subjuntivo, então é se eu quisesse, nada de se eu queresse. Ele estava sentando, ele se mexia. Aqui tem colocação pronominal. Aí você vai falar assim, mas não pode colocar o pronome oblíquo átono depois da vírgula. Ok, compreendo também dessa forma, mas aqui nós temos o quê? Um pronome pessoal do caso reto. Aí a colocação pronominal é facultativa, ou seja, você pode usar, não é facultativa. O que eu quero dizer que tem duas possibilidades. Você pode usar a próclise quando ele vem antes do verbo e pode usar também a ênclise, ou seja, ele poderia ter vindo ele se mexia ou ele mexia-se. Então, essa questão não foi anulada pela FGV. Você está fazendo prova de concurso? Lembre-se disso, aqui está claro o erro. Você já precisa se lembrar de que quem prefere uma coisa a outra. Então, aqui descarto também. FGV não aceitou o recurso. Ele morria de vontade de comer, toda correta. Memorize alguns verbos. Além do verbo preferir, nós temos os verbos assistir, os verbos. Tem um verbo também que é o verbo aspirar, que essa banca cobra muito.